Graça e paz, shalom, povo de Deus, povo, líderes, homens e mulheres de Deus da igreja Atos 29 e a todos que porventura possam vir a assistir, a ouvir essa mensagem, que Deus abençoe todos vocês. Estamos aqui em Balneário Camboriú, trabalhando dentro daquilo que nós cremos que Deus nos chamou para fazer, tentando cumprir, da melhor maneira possível, ao chamado de Cristo nas nossas vidas, em nossas vidas. E Deus tem sido muito bom conosco, nos permitindo falar do seu amor, falar das suas benéficas, a tantas pessoas, através da Oficina da Alma, através das viagens que a gente tem feito aí e pregações que o Senhor tem aberto portas. Deus tem sido honrado através da nossa vida. E com muita honra, com muita alegria, eu quero deixar aqui uma palavra para todos os irmãos, líderes da Igreja Atos 29. Não é segredo para vocês, nem para ninguém, esse momento que todo esse país está passando. Um momento difícil, e isso envolve o mundo inteiro, tanto de forma política, de forma econômica. O evangelho está se cumprindo, Mas é preciso que a gente separe as coisas para que a gente possa identificar o real motivo daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós estamos passando. Tenho falado por onde tenho andado e encontrado muitas pessoas que estão andando em cima de esteira há muito tempo, anos de evangelho, e as pessoas ainda acham que falando, criticando, apontando, elas estão de alguma forma crescendo, se movimentando no reino de Deus. E você tem visto aí que essas pessoas têm ficado para trás, porque não decidiram ainda apenas viver a fé que elas mesmas professam, E existe uma palavra que Deus tratou no meu coração semana passada, inclusive quando eu ministrei na igreja, a respeito de autoridade. A autoridade, lugares de autoridade, lugares estabelecidos por Deus e pessoas estabelecidas por Deus. Por causa da desonra, da desobediência a essas autoridades, muitas pessoas estão caminhando no deserto e dizendo, entendendo, achando que é porque Deus as colocou, é porque as coisas estão difíceis, é porque deserto é para todo mundo. Não é não. Nós deveríamos identificar as causas das consequências que estamos vivendo. Se é bênção, se é maldição. Então, eu quero deixar para você aqui, para gerar entendimento, Êxodo capítulo 3. Vamos falar sobre esse capítulo aqui em alguns versos. Veja o que diz a palavra de Deus. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo de meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto,
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, a do Eteu e do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus, eu sempre digo isso, você já me ouviu falar sobre isso, com certeza, que existem duas classes de pessoas, o povo de Deus e os líderes de Deus. Isso para aqueles que caminham com o Senhor, né? Então, Deus ele se move através do seu propósito, do propósito dele para conosco. Deus não dá nenhum passo para satisfação pessoal minha, se a minha satisfação pessoal não se refletir dentro do reino de Deus. Então, é preciso mostrar que ao estar desfrutando de um lugar, isso é porque eu estou funcionando dentro do reino. E se eu não estou desfrutando, é porque eu não estou funcionando dentro do reino. Não há um Deus que me satisfaz pessoalmente, intimamente, para nada, a troco de nada. Só porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou fiel, porque eu sou... Não, eu sou tudo isso dentro do reino. Se eu faço isso, é porque eu estou funcionando dentro do reino. A gente não tem muito tempo para falar sobre esmiuçar isso aqui, mas você vai entender. Então veja, a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Primeiro ponto, você precisa estar em movimento, trabalhando, fazendo algo dentro do reino de Deus, para que você seja visto, para que você seja notado por Deus. E escute com atenção, quando o Senhor perceber, entender e decidir fazer algo em função do povo dele, ele nos escolher e assim nos chamar para agir em prol do seu povo. Você que está parado, você que fala, você que critica, você que aponta defeitos, você precisa entender que a sua utilidade dentro do reino, ela é medida pelo que você está fazendo dentro do reino. Diga glória a Deus. Então Moisés, ele está no deserto. Veja que a Bíblia diz, levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, ao monte Horebe. Então veja que Moisés, apesar de estar no deserto, ele está trabalhando, ele está funcionando, ele está pastoreando ovelhas do seu sogro. Então veja, apareceu a Moisés o anjo do Senhor em forma de uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. Quero dizer outra coisa para você. Deus tem tentado estabelecer contato com muitas pessoas, através de uma sarça ardente, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma palavra, através de uma criança. Ele está tentando estabelecer contato com você, mas de repente você está com a visão e a motivação em outras coisas e não consegue perceber que aquilo é um ponto de contato de Deus, porque Ele quer falar com você, porque Ele tem uma missão para você. E Deus está tentando, de repente no hospital, de repente no encontro, de repente em alguma célula, Deus está tentando estabelecer um contato conosco. E veja que Deus, ele diz para Moisés, ao se encontrar com Moisés, que ele está ali por causa do povo, que ele ouviu o clamor do povo e sentiu as dores do povo, e por isso, somente por isso, Deus, a Bíblia diz que ele desceu para libertar esse povo. Agora escute, a primeira coisa que Deus faz é estabelecer sobre este povo um líder, uma autoridade. A primeira coisa que Deus faz para ajudar esse povo, para libertar esse povo,
para conduzir esse povo a um lugar melhor, a uma vida melhor, é estabelecer sobre a vida desse povo, é constituir sobre este povo uma autoridade. Então ele chama Moisés e ele vai dizer aqui no versículo, deixa eu só descer mais um pouco aqui, versículo 12, e disse Deus, certamente eu serei contigo. Então veja, ele constitui Moisés sobre o povo uma autoridade. E o temor de Moisés é que se o povo vai entender isso, será que o povo vai acreditar? Será que o povo vai aceitar? Mas veja que Deus não envia Moisés para ir diretamente com o povo. Ele envia Moisés para ir a Faraó, na causa aonde o povo está aprisionado. Então veja, lá na frente, eu não tenho tempo para isso, se você for ler o livro de Êxodo, você vai encontrar o povo murmurando, o povo reclamando, o povo duvidando. Quando Moisés sobe o monte, o povo cria um bezerro de ouro ali e constitui como Deus. Então veja, por causa dessas atitudes de desrespeito, de desonra, de desobediência ao líder, à autoridade que Deus constituiu, o povo fica 40 anos vagando no deserto, até se consumir e uma nova geração toma posse da terra. Deixa eu terminar dizendo algo para você. São lugares de autoridade e autoridades que Deus constituiu sobre nossas vidas. Sabe o que a gente vê? Nós vemos muitas pessoas chegando na igreja e lá elas começam a reclamar. Elas começam a dizer que aqui não está certo, que isso não está certo, que isso está errado, que isso deveria ser assim, isso deveria ser assim. E aí elas decidem, muitas delas, sobre a vida delas, começar uma igreja às vezes. Você entende isso? Você acha que Deus levou você para um lugar para tirar de lá essas pessoas? Então são pessoas que não foram constituídas autoridade, porque essas pessoas da igreja, elas já estão lá debaixo de uma autoridade. Então quero dizer para você que você não vai para uma igreja para reclamar de nada, para discutir com nada, para identificar nada, porque Deus não chamou você para isso. Naquele lugar que está lá, já há uma autoridade estabelecida e constituída por Deus. E no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, você vai ver assim: poderão duas pessoas andar juntas sem estarem de comum acordo? Então o que você pode fazer? Se você não concorda, você pode sair. Porque se você falar, se você murmurar, se você reclamar, você pode estar vagando no deserto, como aqui, por causa disso. Então, para que você não corra o risco de pecar contra uma autoridade estabelecida por Deus, porque Deus não estabeleceu essa pessoa como autoridade sobre a sua vida. É você que foi lá, são as pessoas que vêm. Então, você tem a prerrogativa de aceitar ou não essas autoridades, mas quando você se submete a elas, você está aceitando sobre a sua vida a autoridade que já está ali. Você entende isso? Sim ou não? Então são lugares que Deus estabeleceu e pessoas como autoridades, mas questionam, falam, reclamam, saem, não está certo, eu vou me embora, e querem que suas vidas prosperem. Se elas estão debaixo de uma autoridade e rompem essa autoridade, porque deixa eu te dizer, a única coisa que abençoa você para sair de um lugar de autoridade é a quebra de princípios. Se essa pessoa não quebrou princípios, ela está fazendo aquilo que Deus pediu para ela fazer da forma dela. E isso só tem a ver com Deus, não conosco que estamos ali. Se o bispo João Carvalho está fazendo de um jeito ou de outro, isso não me importa. Importa se ele está cumprindo os princípios da palavra de Deus. E é isso que me segura em uma aliança. A autoridade da igreja, Atos 29, está sobre a vida do bispo. E depois sobre o Josué, que sou eu. Então você deveria parar para pensar um pouco. Eu não estou aí com vocês. Vocês estão aí caminhando. Mas eu comecei o trabalho junto com o pastor, com a bispa, com o bispo e outros irmãos. E Deus estabeleceu sobre nós essa autoridade, como estabeleceu sobre outros lugares as autoridades. Você vai ver Davi não questionando isso e tendo temor, dizendo: ai de mim entender algo contra o ungido de Deus, quando ele se depara com Saul numa caverna e tem a oportunidade de matá-lo. O que eu quero dizer para você:
Esse caminho é que nos leva ao lugar da promessa. Não é a honra que eu estou falando. Eu estou falando de autoridade constituída. A honra, ela faz parte da conduta de alguém que aceita sobre sua vida uma autoridade constituída. Então é bom que a gente tenha muito cuidado quando nós abrimos a boca para falar do líder da igreja tal, do pastor da igreja tal, do ciclano da igreja tal. Porque não que você não possa falar dessas pessoas que estão lá fora, né? Esse é um outro caso. É que se você vai para lá, você já vai encontrar uma autoridade estabelecida lá. E não cabe a nós questionar isso. Isso é com Deus e a pessoa. Arão, o irmão de Moisés, Abrão, ele questiona Deus a respeito dessa autoridade de Moisés. Você vai ver o que acontece com a esposa dele. Então, irmãos, fique com essa reflexão, porque quando você tem no seu coração uma barreira a respeito de uma autoridade constituída por Deus, isso é muito prejudicial para a sua vida, muito prejudicial. Porque nós não nos constituímos autoridade. As pessoas que fazem assim, você vai ver que lá para frente elas têm problemas. Mas aquelas que foram constituídas por Deus, e você tem certeza, olha, é um homem de Deus, e eu vejo na nossa própria igreja, Atos 29, pessoas que saem, que entram, que estavam na liderança, saíram, foram falar mal, falaram para cá, saíram para lá. Agora perceba se isso afeta a minha vida. Perceba se isso traz para mim algum prejuízo. Se o Senhor está no controle, Ele está no julgamento, Ele está vendo tudo. Se Ele está vendo a nossa conduta. Então, querido, perceba se a nossa pegada, a nossa vida mudou. Porque de repente alguns líderes, algumas pessoas não concordaram com a forma de fazer. Agora, se você já detectou que o bispo João Carvalho, ou eu, ou alguém, ou a bispa Alane, ou pessoas, elas estão em adultério, se prostituindo, bebendo, fumando e pregando o evangelho, quebrando princípios, se nós somos tidos como mentirosos, como pilantras, conheço pessoas aqui em Balneário e em outros lugares do Brasil que lamentam, e aí em Manaus também, porque perderam líderes de excelência, porque deixaram de ter sobre suas vidas autoridades constituídas por Deus de excelência, nunca perfeitas. Fazemos da nossa forma, mas se você conseguir olhar os princípios, sua vida já poderia estar muito mais adiantada. Porque você pode estar aí, irmão, 20 anos, veja onde você está, perceba se você evoluiu. Não é na sua vida financeira, não é sobre isso que eu estou falando, é espiritual. Perceba como você encara as adversidades, como você encara as dificuldades. Quando vem uma tribulação, como é que você encara? Então olhe para você e veja que o reino de Deus é movido por princípios estabelecidos pelo Senhor. Então, queridos, a igreja vai crescer quando a liderança da igreja entender isso. Existe um lugar chamado Atos 29, que é um lugar que Deus estabeleceu. E esse lugar foi levantado para libertar pessoas, para tirar pessoas do cativeiro. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos trabalhando. Você tem me acompanhado aí. Você que deseja me acompanhar tem visto o trabalho dos bispos, tem visto o trabalho de muitos líderes da igreja. Quando a motivação está correta dentro do chamado, a coisa flui naturalmente. Então, meu irmão, não é dar presente, não é pagar uma conta, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre reconhecer dentro de si uma autoridade constituída por Deus. Se você está aí, na igreja Atos 29, essa igreja tem uma autoridade. Essa igreja foi estabelecida pelo Senhor.
Nós precisamos entender isso, para que você seja autoridade sobre a vida de alguém. Entende isso? Josué reconheceu a autoridade de Moisés para que um dia fosse colocada autoridade sobre as pessoas. Você precisa fluir, você precisa crescer, você precisa desenvolver, você precisa avançar espiritualmente. Sabe, irmãos, é necessário que a nossa igreja entenda isso. Amém? Um grande beijo, um grande abraço. Espero aí em breve estar com os irmãos. Mas estamos aqui na nossa luta, em oração, trabalhando para o reino de Deus. Um grande beijo a todos. Até a próxima.